naquele silêncio que estava do teu pensamento, se debatendo contra si mesmo, procurando uma resposta, ele estava se debatendo no silêncio. No momento que tu disse, é o não saber, aquele som é só um som. Mas o absurdo não é aquele som que surgiu, é o silêncio. O absurdo é aquela intensificação, depois de serenado as tuas certezas, é aquilo que vem depois. É paradoxal falar sobre o absurdo e teorizar sobre o absurdo. É um paradoxo, porque o absurdo ele não admite ser teorizado. Parece um jeito rudimentar ou diferente de trabalhar com as noções do vazio e do zen, que na verdade existe uma coisa muito fóbica com o nada e com o vazio e com o absurdo na cultura ocidental, mas tu vai pegar uns livros, sei lá, de zen budismo ou de, sei lá, mesmo taoísmo, Tao Te Ching, que tu enxerga em forma de poema, articulações super boas, assim, sobre o absurdo, mas com um outro nome mais apaziguado, né? O Camus cita isso. Ele cita isso em algum momento, que é assim... Parece um jeito hiper europeizado de falar uma coisa que existe de outras maneiras em outras culturas também. Ele fala que o mesmo efeito que ele busca produzir com o absurdo é possível encontrar em escolas vedantas, por exemplo. Ele fala numa roda de rodapé aqui. Agora, a diferença é a questão com as obras, aí que muda. Porque ele vai dizer que no Oriente se alcança a mesma questão do absurdo negando a obra, negando o físico, os prazeres, o corpo, o mundo. E ele fala, mas a minha proposta não é negativa, a minha proposta é positiva. Mas ao mesmo tempo, aqui mostra os limites dessa obra. Ele é humilde de dizer isso. Então aqui também eu mostro os limites da minha teoria, da minha proposição, do meu insight. Eu adquiri o Estrangeiro há pouco tempo, que foi o que me motivou a participar do evento. O que eu li já foi A Náusea do Sartre, o Muro também, que me pareceu muito similar no caso do Muro, a discussão em relação à morte, da morte que está prevista no caso da peste. No Muro também o homem que comete o crime está inicialmente submetido à morte e lida com aquele dilema de saber que a morte está próxima, que há uma data em que ele vai morrer. E o conto se desenvolve nisso, e é muito parecido com a peste também, que lida com esse dilema. Mas do Camus, inicialmente eu tenho só uma obra que eu não li ainda, do Sartre. Eu tenho então o Muro, A Náusea, eu tenho o Serenado, tenho Os Dois Idiotas da Família, né, que é um livro que eu gosto, e do Heidegger, o Ser Humano. Mas também é inviável, né, por enquanto. Eu acho que eu não tenho esse nível intelectual ainda para ter total compreensão assim, da obra do Heidegger, inicialmente pela escrita difícil dele. Mas isso aqui foi mais um interesse por um segundo autor existencialista, para que eu possa iniciar esses estudos. Sim, pode nos contar a tua experiência? Sabe? Não sei, na verdade, porque o Camus, eu ouvi falar só uma vez, que numa palestra na fundação há muito tempo atrás. E aí então eu não lembrava de nada, não tinha noção de nada. Mas como agora eu estou iniciando nesse mundo da filosofia e o existencialismo, acho que há muito tempo, mesmo sem ter noção nenhuma de existencialismo, sempre esteve presente comigo. Então, mas eu não estou mais para tentar conhecer um pouco sobre o autor e sobre... Talvez o Camus e outros escritores, como a gente falou, como Kafka, como Dostoiévski, seja uma entrada até mais interessante do existencialismo que a abordagem da fenomenologia, né, do Heidegger e dos caras, que às vezes é muito intrincada e às vezes pode não ser a melhor maneira de tratar do ser, né? Uma linguagem que às vezes parece ter mistério, né, para falar de ti mesmo de uma maneira, né? Então talvez a literatura seja uma porta mais entrada, né? Talvez até a literatura do Sartre seja melhor do que... Vocês aí atrás vocês leram de Camus? Cara, eu não cheguei a ler, também não ler. Eu acabei conhecendo mais por uma reportagem que eu tinha lido numa revista de filosofia, até entrei esse ano mesmo no curso. E aí quando eu li a reportagem, depois eu me fiquei assim, um pouco aberto, sabe? Achei já muito interessante, então não tinha como não vir, sabe? Foi há pouco tempo, a revista, sei lá, no mês passado, então assim.
se eu entendi a tua pergunta. Como que a gente transferiria para o plano racional a ideia de que sim, a vida vale a pena ser vivida? Eu acho que a questão é justamente essa. Eu acho que o Camille não dá essa resposta. Que a vida vale a pena ser vivida. Por isso que ele parte da pergunta. A questão fundamental da filosofia é julgar se a vida vale a pena. Vou reler aqui o trecho. Assim, só há um problema filosófico realmente sério. 2 pontos. Suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Então ele coloca como objeto da filosofia a questão se a vida vale a pena ser vivida. Eu acho que eu entendo para onde tu está perguntando, assim, no sentido, como filósofo, tu está perguntando assim, bom, como eu posso construir um argumento e dizer, pessoal, tá aqui, ó, a vida vale a pena ser vivida porque com a premissa maior, a gente tem uma conclusão e tá um silogismo perfeito de que a vida vale a pena ser vivida. E isso é incontestável, tu não pode rebater esse meu argumento, porque tá aqui, ele é silogisticamente perfeito. Essa não é a proposta do Camus, porque justamente ele não entende que a filosofia é isso que a gente entende por filosofia, que seriam, no caso, assim, os melhores argumentos. Vai chegar e vai dizer. Então, julgar se a vida vale a pena ser vivida é a pergunta fundamental da filosofia. Só que a questão fundamental, antes de saber qual é a questão fundamental da filosofia, o que é? O que é filosofia para o Camus? Eu acho que essa é a questão. Porque o resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. Tratam-se de jogos. É preciso primeiro responder. E agora vem a parte que eu não tinha lido e que eu acho que é interessante para essa tua pergunta. E se é verdade, como quer Nietzsche, que um filósofo, para ser estimado, deve pregar com o seu exemplo, percebe-se a importância dessa resposta. Porque é essa resposta que vai anteceder o gesto definitivo. Gesto definitivo de quem? Do filósofo que se fez a pergunta sobre se a vida vale a pena ser vivida ou não. No momento que esse filósofo chegar à conclusão de que sim, a vida vale a pena ser vivida, o que ele vai ter encontrado nessa pergunta, nessa resposta? Um como fazer a vida valer a pena ser vivida. Mas para quem? Para ele que está se perguntando. Quando esse filósofo chegar à conclusão, não, a vida não vale a pena ser vivida, qual é o próximo gesto? Se for sério, ele vai se matar. São evidências sensíveis ao coração de saber se a vida vale a pena ser vivida ou não. Mas é preciso ir mais fundo até torná-las claras para o espírito. Para o espírito de quem? De quem pergunta. Então, do meu ponto de vista, o Camus produz uma argumentação de por que a vida vale a pena ser vivida. Agora, essa argumentação que tu lê como outro, para ti ela não vai ser silogisticamente perfeita. Não necessariamente. Porque tu lê assim, não tem uma consistência. Agora, isso aqui é o testemunho do Camus e da vida dele. Se a tua vida vai valer a pena ser vivida ou não, isso é uma questão tua. O que há comum entre eu e tu e entre todos nós não é se a vida valer a pena ser vivida. O que há comum é que todos nós partimos do absurdo. E aí é que ele vai dizer no homem revoltado. Da mesma forma que Descartes deriva toda a sua filosofia do cogito, penso, logo existo, Camus vai derivar o seu cogito do me revolto, logo existimos. Porque eu me revolto de uma evidência comum a todos nós, que é a revolta. Revolta o quê? Contra o absurdo. E o que é essa revolta contra o absurdo? É essa agonia. Tá, mas o que é isso? O que é isso? Me responde, me dá uma solução para essa pergunta que eu quero saber. Essa agonia é a revolta, que é a primeira evidência, que é comum a todos nós. E isso é comum. Se a vida vale a pena ser vivida, não necessariamente é comum. Porque senão ela se tornaria ideia, e não se tornaria mais pensamento. Produzir argumentos, produzir silogismos é produzir ideia, mas não é produzir pensamento.
Ainda que tenha sido pensamentos que tenham produzido o argumento. Mas o Camus vai negar a universalidade desses argumentos. E aí, por isso, a tensão com a racionalidade. Aquilo que é racional necessariamente é suficiente para dar razão a algo, dar sentido, desculpa. Aquilo que é racional é suficiente para dar razão, pode ser racional, mas pode não dar sentido. Sentido com a ideia de sentir, de afeto. E o valor da vida está na dimensão do afeto. Sei. Não sei o que tu acha disso. Eu achei bem interessante essa resposta. Não vou conseguir comentar. Mas a gente pode reler, né? E pensar. É uma advertência que eu faço, pessoal. Assim, eu não sou tão enciclopédico quanto o Luan. O Luan é mais catedrático com os filósofos. Eu sou um pouco perverso com os filósofos. Então sempre eu fico... Uma tensão que eu tenho quando eu vou falar para as pessoas, principalmente pessoas que não leram, é a medo assim, não sei que caminho é esse, eu tô falando para vocês, pessoal, tá? Então assim, por via das dúvidas, esqueçam tudo que eu digo, esqueçam, não quero ser responsável por nada, leiam, cara, cheguem as conclusões de vocês. Esse é o meu caminho, não é o caminho de todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa bonita do caminho, ele possibilita várias produções a partir dele. Não, acho que só falou. Não, todo mundo falou. Acho que a gente pode dar se alguém quiser acrescentar alguma coisa, senão a gente pode dar por encerrado no evento. Eu acho que eles horário. Vocês leram o Camus? São meus amigos. Ah, tá. Por favor. Não, por favor. Eu li só O Estrangeiro, assim, só para comentar uma coisa sobre isso que eu achei interessante que tu colocou sobre o que ele propõe em nos afetar com o que ele escreve, não em ilustrar. Eu acho que quando eu li O Estrangeiro, eu terminei, assim, por mais que eu tivesse gostado, eu fiquei com uma sensação muito estranha, assim, eu fiquei bem irritado no dia, assim. Não consegui fazer mais nada, assim, lendo uma tarde só, e aí, não sei, consigo associar isso agora, esse tipo de ilustração, que não é uma ilustração, mas enfim, uma corporificação, uma transposição, assim, para o que a gente sente. E o que me interessa bastante nele é esse tipo de rebeldia, assim, esse formato da filosofia e pro ensaio, assim, que é um formato que mais me interessa na literatura, então acho que isso é um potencial para ele, para mim. Muito obrigado por todos terem vindo aqui, foi uma noite muito boa. Obrigado mesmo, lembre-se da nossa caixinha, por favor. Aqui, a pessoa tem a caixinha. Queria agradecer pela presença de todos também aqui na livraria, aos ministrantes, o André e o Luan. E dizer que a gente tem aqui também as obras do Camus, temos várias, não todas, porque algumas inclusive não estão nem editadas, nem tudo tem no Brasil disponível. Mas as principais a gente tem, dentre os livros também que foram citados aí, né? Da Hannah Arendt, a livraria que tem uma vertente, assim, um caminho das ciências humanas, nós somos das ciências sociais, então nós temos um cuidado, assim, conservo de ter essas obras que a gente considera super importantes. A gente fica super feliz também com o evento de hoje, trazendo um debate que é super interessante. Muito obrigado a todos. Alguém que tá aqui tinha pedido o certificado de acesso, a gente vai emitir essa semana, daí eu te mando por e-mail quando a gente estiver pronto. Eu não consegui apontar para hoje. Se não tem como ser para hoje.